Bom dia, meus amores. Tudo certinho com vocês? Hoje realmente estou muito feliz. Estamos terminando o nosso volume 2. Então, nós vamos para a aula 12, última aula desse bimestre, falando sobre triângulos. Então, vamos lá, mão na massa, vamos que vamos, muito trabalho. Vamos terminar esta parte importante aí, que é a parte de geometria. Fica a dica aí para que vocês possam estar revendo algumas aulas e estarem refazendo atividades. Então, triângulos. Uma das formas geométricas planas mais utilizadas pelo ser humano em suas construções é o triângulo. Isso provavelmente em virtude de suas propriedades. Na construção de telhados, geralmente utiliza-se o formato triangular, porque o triângulo é uma figura rígida. Você sabe o que isso significa? Olha, aqui nós temos a estrutura de um telhado. Hoje a gente não observa, né? Porque nós temos a laje, tem os forros, mas eu já tive a oportunidade de morar em uma casa onde não havia forro e dava para perceber a estrutura triangular do telhado. E era muito legal a gente deitar e ficar observando as telhas e toda essa estrutura de madeira. Para responder a essa pergunta, pegue canudos de plástico, coloque as pontas de um deles dentro do outro e os utilize para representar um triângulo e um retângulo. Olha, eu não tinha aqui canudos de plástico, infelizmente, então não pude fazer esse experimento. Em seguida, pressione os lados e os vértices de cada um e desenhe ao lado uma das formas assumidas por elas após esse movimento. Então, aqui foi utilizado, se você tiver aí na sua casa, você pode fazer o experimento. Aqueles canudinhos, né, que são flexíveis, olha. Então, enfiou um dentro do outro, montou a figura 1, que é um triângulo. E um dentro do outro, montou a figura 2 aqui, que é um retângulo. Olha, ao movimentar, o que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que a figura 2, ela vai assumir várias formas. Mas a figura 1, ela é rígida. O que nós falamos aqui em cima, o que significa ser uma figura rígida? É uma figura que não vai se movimentar. Daí a importância dela nas construções. Vamos para a página seguinte, pessoal. Então vamos lá. Ser uma figura rígida significa que uma estrutura construída no formato de um triângulo não se deforma, por mais que os seus lados ou vértices sejam pressionados. Esse fato que não se verifica em qualquer outra figura. Por essa razão, as estruturas de pontes, portões, telhados, entre outras, utilizam formato triangular. Olha, se vocês lembrarem, assim, nas viagens de vocês, vocês observam aquelas estruturas, né? Aqueles postes que tem, que seguram a fiação elétrica de alta tensão. Esses todos têm estrutura triangular. As pontes também têm estruturas triangulares. Então, comecem a prestar um pouco mais de atenção ao seu redor, que você vai observar isso. A estrutura do telhado, do posto de combustível, presta atenção numa estrutura metálica que segura aquelas telhas também metálicas. As estruturas possuem triângulos. Então, agora vamos relembrar algumas características dos triângulos. Então, vamos ver. No triângulo ABC, nós temos 4 lados medindo 4 centímetros. No triângulo DEF, nós temos 3 lados e 2 deles possuem a mesma medida. O lado FD
mede 3,7 e FE mede 3,7. Então, esses lados são congruentes. E o lado DE, 6 centímetros. No triângulo MHG, nós temos 3 lados com medidas diferentes. HG 4 centímetros, GM 8 centímetros e HM 5 centímetros. Observe que o triângulo ABC tem todos os lados congruentes, portanto, é um triângulo equilátero. O triângulo DEF apresenta 2 lados congruentes, portanto, é um triângulo isósceles. Então, equilátero, 3 lados de medidas iguais. Isósceles, 2 lados congruentes ou medidas iguais. E HGM não tem lados congruentes. Portanto, é um triângulo escaleno. Nós já falamos sobre isso, né, pessoal? Tenho certeza que vocês se lembram disso. Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Bom, aqui tem um experimento. Vocês vão lá no material de apoio, né? Recorte o triângulo ABC do material de apoio, pinte os ângulos internos desse triângulo com cores diferentes. Então, vocês vão encontrar o triângulo, essas marquinhas para vocês recortarem. O que vocês vão fazer? Vai pintar o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C de cores diferentes. Aí, você meça cada ângulo, vai medir os ângulos e eu já vou colocar as medidas para vocês aqui, ó. O ângulo A vai medir 70 graus, o ângulo B vai medir 65 graus e o ângulo C vai medir 45 graus, correto? E agora eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Então, vamos pegar aqui algo branco, né, para ficar mais fácil e vamos juntar. Então, o que ele pede? Para você juntar o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Olha, observa o que a gente nota aqui quando a gente alinha ele certinho. Olha, se eu juntar A mais B mais C, eu estou formando um ângulo suplementar. Ou seja, a soma do ângulo A mais o valor do ângulo B mais o valor do ângulo C vai resultar em 180 graus. Esses eram os ângulos internos do triângulo, correto, pessoal? Então, voltando aqui ao nosso assunto na apostila, ó. Junte os 3 vértices no mesmo ponto P, indicado ao lado sobre uma reta, fazendo os lados dos ângulos se encostarem. E colhe-os sem sobreposição. Colamos aqui. Qual é a medida do ângulo obtido? Olha, a soma do ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C resulta em 180 graus. Correto, pessoal? Aí tem um trabalhinho, né, para vocês fazerem. Faça a leitura, né, e vá para esse trabalhinho aí depois, a hora que vocês tiverem um tempinho à tarde. Observe os ângulos internos de cada triângulo a seguir e complete a tabela. Olha, eu tenho esse triângulo ABC, 60 graus, 60 graus, 60 graus. Ou seja, os 3 ângulos são congruentes. Depois eu tenho EFD, um ângulo de 45, um ângulo de 45 e um ângulo de 90 graus. Então, 2 ângulos congruentes, um ângulo de medida diferente. Nesse terceiro triângulo, GHM, eu tenho um ângulo de 127, um ângulo de 30 e um ângulo de 23. Então, note que, vamos lá. ABC tem apenas ângulos agudos, portanto, é um triângulo acutângulo. Aí a classificação quanto aos ângulos. Então, ABC tem 3 ângulos de 60 graus. 60 é menor que 90, são ângulos agudos. Então, esse triângulo recebe o nome de acutângulo. DEF tem um ângulo reto, olha, o ângulo D, 90 graus. Portanto, é um triângulo
retângulo. E o HGM possui um ângulo de 127 graus, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. Então, ele receberá o nome de obtusângulo, porque um ângulo maior que 90 recebe o nome de ângulo obtuso. Pessoal, prestem atenção então numa coisa. Nós falamos do triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele é um triângulo que possui 3 lados congruentes e ele também terá 3 ângulos congruentes. Então, além de ser acutângulo, esse triângulo, quanto aos lados, recebe o nome de equilátero. Esse é um triângulo isósceles, porque ele tem 2 lados de medidas iguais. Então, no triângulo isósceles, os ângulos da base também serão congruentes, ou seja, a base é FE. E os ângulos formados aqui são de medidas iguais. E o triângulo obtusângulo é um triângulo escaleno. Tem 3 lados de medidas diferentes e 3 ângulos também de medidas diferentes. Bom, vamos lá, pessoal, página 60. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Aí lá já falei para vocês, né, na página anterior, do triângulo obtusângulo. A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Bom, fizemos o teste, né? Ali com o material de apoio. Então, qualquer que seja o triângulo, vamos pensar. Não importa se ele seja retângulo, se ele seja obtusângulo ou se ele seja acutângulo. Quando nós pegarmos, olha, o ângulo, vamos pensar, ângulo 1, mais o ângulo 2, mais o ângulo 3, a soma de 1 mais 2 mais 3 será sempre igual a 180 graus. Bom, pessoal, terminamos aí a nomenclatura, a classificação. Vamos agora falar sobre condição de existência de um triângulo. Notem que há um QR Code importante. Vocês devem fazer a leitura dele após a aula, tá bem? Então, condição de existência de um triângulo. Será possível construir triângulos usando medidas quaisquer para seus lados? Com o auxílio de palitos de churrasco, construa-se possível estruturas que representem triângulos com as medidas dos lados indicadas a seguir. Bom, pessoal, dá uma paradinha aqui, né? Porque o vizinho resolveu buzinar. Então, acho que deu para todos vocês acompanharem comigo. Mas, vamos lá. Nós vamos pegar os palitinhos de churrasco e vamos fazer um teste aqui, se vai ser possível construir triângulos. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, eu vou pensar esse primeiro aqui, ó. Se a estrutura formar triângulo, escreva S para sim e E ou N, caso não consiga. Então, nós vamos pegar 3 palitinhos de 5 centímetros, de 6 centímetros e 10 centímetros. Então, vamos ver. 5 centímetros está aqui. 6 centímetros está aqui. Então, vamos tentar montar um triângulo. E o outro é de 10 centímetros. Então, vamos ver o que acontece aqui. Opa, olha, não tá dando para fechar, né? E o que acontece aqui? Vamos tentar, então, uma estrutura um pouquinho diferente. Colocar esse. Vamos tentar, vamos ver se vai dar para fechar. Fecha um pouquinho aqui. Olha lá, ó, o que aconteceu? Foi possível formar um triângulo. Então, é possível formar um triângulo com medidas 5, 6 e 10? Sim, foi possível formar um triângulo. Então, o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar um S. Agora, vamos para a medida 4, 5 e 9. Então, o de 5 já está aqui. Vamos pegar o de 9, está aqui, 9 centímetros. E o outro é de 4 centímetros.
Vamos ver se a gente juntar aqui. Opa, ó, não dá. 4 mais 5 vai ser igual a 9, ó. Então, o que que acontece? Se eu for montar o triângulo, olha, por mais que eu vou chegando aqui, eu só vou conseguir, olha que eu tô aqui bem pertinho, né? Então, não é possível formar triângulo com essa estrutura. Então, vou colocar N. Número 3, então, aqui é sim, foi possível. Aqui é não, não foi possível. Correto? Com N meio esquisito, né? Vamos organizar. Pronto. Agora eu vou pegar 3, 4 e 6. Vamos lá, então. 4 eu já tenho aqui. Vamos pegar um de 3 centímetros, 4 centímetros e 6 centímetros. Vamos ver se há possibilidade de montarmos um triângulo. Vamos ver. Opa, deu certinho, hein? Então, 3, 4 e 6 é possível. O que que eu vou colocar? Vou colocar um S. E depois eu tenho 3, 4, ó, 3, 4 e 8. Cadê o meu de 8? Opa, ó, sobrou, não deu. Vamos colocar assim. Olha, não vai dar. Então, não é possível, por mais que a gente vai tentando, mesmo, ó, vai sobrar e vai faltar, né, um espaço aqui. Não dá pra gente encostar os lados. Então, aqui não é possível. Então, sim, 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 não, não. Bem, vamos lá, vamos dar continuidade. Ó, o que aconteceu com suas construções? Explique sua resposta. Bom, então, o que que acontece? Houve possibilidades de traçar e outros não houve possibilidade. Então, vamos lá que eu vou explicar o que que acontece aqui. No primeiro, a gente tinha 5, 6 e 10. Então, lado 5, lado 6 e lado 10. Eu vou pegar o lado 5 centímetros e vou ver se ele é menor que a soma dos outros dois. 6 mais 10. 6 mais 10, 16. É verdade. Então, verdadeiro. Eu vou pegar o lado 6 e verificar se ele é menor que a soma dos outros dois. Quais são os outros dois? 5 mais 10, 15. 6 é menor que 15. Verdadeiro. O lado 10, será que ele é menor que os outros dois? Os outros dois são 5 mais 6. 5 mais 6, 11. Verdadeiro. Olha, sim, é possível construir o triângulo aqui. Por quê? O lado 5 é menor que a soma dos outros dois. O lado 6 é menor que a soma dos outros dois. E o lado 10 é menor que a soma dos outros dois. Então, verdadeiro. No segundo caso, nós pegamos os lados 3, 4 e 6. E nós vamos pegar cada lado, ó, lado 3, lado 4 e lado 6. E vamos verificar se isso é verdadeiro. Ou seja, se o lado 3 é menor que a soma dos outros dois. Sim, é verdadeiro. Lado 4 é menor que a soma de 3 mais 6. 3 mais 6, 9. 4 é menor, verdadeiro. O lado 6 é menor que a soma de 3 mais 4. Sim, é verdadeiro. Ótimo, então, se o lado 3 é menor que a soma dos outros dois, o lado 4 é menor que a soma dos outros dois, e o lado 6 é menor que a soma dos outros dois, esse triângulo é possível de ser construído. Vamos ver agora os outros casos? Bom, triângulos de lado 4, 5 e 9. Vamos ver aqui. Lado 4 centímetros é menor que 5 mais 9? Sim, é menor. Aqui é verdadeiro. O lado 5 é menor que a soma de 4 mais 9? Sim, é menor. Verdadeiro. O lado 9 é menor que a soma de 4 mais 5? Opa! É falso, porque 5 mais 4 é 9, 9 é igual a 9. Então, não foi possível construir triângulo, porque tem um lado que é igual, né? Aqui seria igual à soma dos outros dois. Então, não há possibilidade de construção.
No quarto caso, 3 centímetros, 4 centímetros e 8 centímetros. O que nós temos aqui, então? Vamos ver a possibilidade de construção. O lado 3 é menor que 4 mais 8? Sim, é verdadeiro. O lado 4 é menor que a soma de 3 mais 8? Sim, é verdadeiro. E o lado 8 é menor que a soma de 3 mais 4? 3 mais 4 é 7. Opa, isso aqui é falso. Então, qual seria a verdade aqui? 8 maior que 7. Isso não é válido. Então, um lado tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. Então, não foi possível montar o triângulo. Então, vem aqui. Para se construir um triângulo, a medida de cada lado é sempre menor que a soma dos outros dois lados. Bom, pessoal, aí na apostila de vocês tem as orientações para a construção sem uso de palitos, né, que nós fizemos agora. Vocês podem fazer a construção utilizando compassos. Bem, vamos avisar uma coisinha aí, hein? Fique bem claro que eu não estou pedindo para ninguém comprar compasso, nem transferidor, nada, dica de nada. Se você já tem o compasso, aí você pode fazer essa experiência aí de fazer o traçado dos triângulos. Se você não tem, não há necessidade, porque nós não trabalharemos com nenhuma construção em provas, correto? Nenhuma prova pedirá a construção. Olha, então, finalizando, em todo triângulo, a medida de cada lado é sempre menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Então, retomando as medidas do triângulo ABC, podemos escrever essas desigualdades. 5 é menor que 3 mais 4. 3 é menor que 4 mais 5. E 4 é menor que 3 mais 5. Bom, pessoal, que bom, né? Finalizamos o nosso bimestre. E eu espero que esteja próxima a nossa volta presencial, certo? Muita saudade de estar junto com vocês aí, mas vamos matando a saudade no nosso grupo de WhatsApp. Até!